Olá, alunos, estudantes do curso de Pedagogia. Hoje nós vamos fazer uma aula para apresentar uma personagem que eu criei, que se chama Rosicléia. Essa personagem, ela foi criada há 3 anos atrás, quando eu estava terminando o doutorado, e eu era professora na prefeitura de Belo Horizonte, e como eu estava voltando de um carro que eu tinha que ficar disponível na prefeitura, eu estava, na verdade, sem lotação, né? Todo mundo, o professor sabe essa coisa assim, de ser lotado numa escola. Então, eu não tinha muita escolha de escola mais. A escola que eu dava aula, que era um local interessante, né? Próximo à minha casa, essas coisas que a gente gosta de ter quando é professor, porque já facilita a vida da gente. Não tinha mais a escola próxima à minha casa, né? Então eu estava assim meio que sem lotação. E aconteceu uma possibilidade de eu dar aulas, eu era lotada para dar aulas de 5ª e 8ª série e ensino médio, mas aconteceu a possibilidade de eu dar aulas para educação infantil e ensino fundamental, como professor de educação física, e bom, tinha mais de 15 anos que eu não dava especificamente aula para crianças, né, assim, trabalhar com elas, mas como fui recreadora, topei a incumbência, mesmo porque a escola era 1 quilômetro da minha casa, né? Então aquilo para mim me chamou muita atenção, quer dizer, vou ficar perto da minha casa, facilita, né? Então, eu tenho crianças pequenas. Então, isso ia me ajudar bastante, porque daí, quer dizer, em Belo Horizonte, o trânsito é muito complicado, o tempo que eu ia perder no trânsito, eu ia ganhar na função das minhas aulas, até com o tempo com minhas filhas, comigo mesmo, né? Enfim, resolvi aceitar a possibilidade de estar lá nessa escola dando aula. Bom, só que essa escola, mesmo sendo próxima da minha casa, ela, na verdade, estava situada, ela recebia os alunos de um aglomerado de Belo Horizonte que chama Morro das Pedras. Veja bem, Morro das Pedras, né, como todo mundo sabe, ele é todo aglomerado, né, composto de pessoas vulneráveis, né, alta vulnerabilidade social. Então, isso fazia das crianças que nós recebíamos, crianças com problemas sociais. E aí começou o desafio de ser professora lá. Então, tudo isso que nós falamos aqui, né, com vocês, de pensarmos no sentido e significado, no contexto daquelas crianças, eu tinha que depositar ali, né, naquele lugar, naquele tempo e espaço, que crianças eu ia atender. Mas era mais do que isso, porque elas não eram crianças, né, apenas com uma dificuldade com uma dificuldade social. Algumas delas sofriam muitas violências, então elas vinham com uma carga muito explosiva para a escola. Então, diante daquela realidade, eu comecei a pensar como é que eu vou atuar para cuidar dessas crianças, que eram muitas, eram 400 crianças, né? Porque como eu era professora de educação física, eu dava uma aula por semana e pegava todas as crianças. Então, como eu ia atuar junto dessas crianças, de forma que elas entrassem na minha, quer dizer, que elas incorporassem, que elas quisessem vir à aula, que era óbvio, elas querem vir à aula de educação física, mas que elas não viessem para bater os colegas, para machucar a criança mais simples, o deficiente que estava lá. Enfim, uma das estratégias que eu arrumei foi criar um personagem para mim, né? Então, eu deixei de ser, provisoriamente, né, a professora Márcia para ser Rosicléia. Rosicléia tem o nome de uma comediante, né, no Brasil, que chama Rosicléia, que é muito engraçada, mas naquele momento ela não foi criada nem por conta da Rosicléia. Eu juntei um nome lá de uma figura que eu achava engraçada com outra e deu Rosicléia. Então, por isso se chama Rosicléia. E a Rosicléia, quem era essa professora? Era a
professora, mesmo que podemos dizer assim, bem dentro do perfil da professora maluquinha do Ziraldo, né? Mas talvez mais maluquinha do que ela, porque assim, ela, ao criar o personagem, ela criava um vestuário próprio para ela, né? Ia para a aula vestida de Rosicléia, saía da escola assim, e também queria vestir os alunos de forma irreverente. E isso criou a marca, né? E com isso, os alunos se envolviam no conhecimento, queriam a aula e achavam a professora Rosicléia, né, a sensação da escola. Então, mas tudo porque, na verdade, a professora Rosicléia, ela carregava com ela o tom da irreverência, o tom da alegria, né, o tom do diferente e o tom do acolhimento, porque a Rosicléia não tinha medo de pegar as crianças. A Rosicléia brincava com as crianças, a Rosicléia sentava no chão, a Rosicléia contava história, a Rosicléia planejava aulas e trazia aulas diferentes, a Rosicléia deixava as crianças anotarem e fazer os registros das aulas, a Rosicléia criava jogos em que as crianças tinham que participar, fotografar e depois criar murais. Então ela criava toda uma estratégia pedagógica que mudava o contexto da escola e que incorporava as crianças deliciosamente na aula. Então, hoje eu vou trazer para vocês uma das coisas que a Rosicléia fazia, que era contar história, né? E ao longo das aulas, de outras aulas, eu vou mostrar outras coisas que ela fazia com o uso das perucas. Hoje eu não vou colocar as perucas, né? Mas nós vamos usar as perucas, algumas vestimentas que ela comprava e comprava com o dinheiro dela, né? E não façam isso, mas se quiserem fazer, façam. Mas dá para criar, né? Então, eu criei um guarda-roupa próprio, né? E isso fez uma diferença muito grande e que fez das aulas, né? E do contexto da escola mudar completamente. Então, com vocês, daqui a pouco, a história, a professora Rosicléia vai contar a história da Bia Bedran. Todo mundo deve conhecer, se não conhecer, vai conhecê-la ainda, né? No próximo curso de recreação e jogos. A Bia Bedran é uma contadora de história no Brasil e ela tem várias contações de história e vou contar esta, que chama O Menino que Não Sabia o Nome, tá? E eu vou contar então com uma máscara, tá? Hoje vai ser a traje da Rosicléia, vai ser o uso de uma máscara, né? Que ela ganhou da filha dela e trouxe da Itália. Então ela vai fazer uso deste acessório para, então se sintam vocês. Se quiserem convidar seus filhos, sobrinhos, netos, amigos, maridos, todos podem vir ouvir história, porque todos nós gostamos de história. Então até daqui a pouquinho com a história do menino que não sabia o nome.